Esse livro maravilhoso, um livro perseguido desde o seu início, sempre foi perseguido esse livro. Nesse livro nós temos aqui as fontes de sabedoria. Nesse livro Deus deixou registrado através da vida de 33 homens, por volta de 33 homens, foram homens usados por Deus, inspirados por Deus para nos deixar uma mensagem eterna, uma mensagem imutável. Ela foi escrita por um período de 15 séculos, 1500 anos, desde a primeira escrita até a última, o último livro canonizado. Eu já falo sobre isso já. 1500 anos de história registrados aqui, não que tenha 1500 anos apenas, registrou-se coisas muito antigas, claro, mas a escrita veio muito tempo depois do início das coisas e começou a ser registrado dentro de um período de 1500 anos. Esse livro que você tem, ele tem 1189 capítulos, 31.173 versículos, 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Nós temos aqui tesouros maravilhosos. Você tem aqui o maior capítulo desse livro, quem sabe qual é? Salmo 119. E o menor capítulo? Não, capítulo. Está perto do 119. Salmo 117. É o menor da... Estava lendo ele hoje, é uma benção esse salmo. Pequenininho, mas profundo. Então nesse livro você encontra o maior versículo. Vocês sabem que ele não foi, lógico, dividido em capítulos e versículos. Isso foi algo feito muito tempo depois para facilitar a localização. Primeiro foi dividido em capítulos e cerca de 200 anos depois em versículos também, por Jerônimo, que dividiu em versículos. E 200 anos antes eu não lembro o nome do teólogo que fez a divisão em capítulos. Você tem o maior versículo que está em Esther 8:9, um versículo gigantão, onde fala ali da carta que Assuero manda eles escreverem para os judeus não serem mortos. E falando de versão, na Almeida, Revista e Corrigida, Revista Atualizada, o menor versículo dos 10 mandamentos, lá, Êxodo 20:13, que diz: não matarás. Esse é o menor versículo. Eu achava que era Jesus chorou, só que Jesus chorou tem mais, tem 11, e não matarás tem 10, não é Jesus chorou. Já na NVI, o menor versículo é Lucas 20:30, que fala o segundo. Está escrito isso, o segundo. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Aí nesse versículo está escrito assim, só o segundo. Aí tem 9, Então ele pegou o reinado de menor versículo da Almeida, foi na NVI. Mas são só curiosidades a respeito desse livro maravilhoso. O livro de Esther, para você ter uma ideia, o livro de Cantares, são 2 livros muito bons, muito profundos. Mas você sabia que nesses 2 livros não aparece Deus nenhuma vez? Não tem Jeová nenhuma vez, em nenhum dos nomes de Deus nesses 2 livros, apesar de neles manifestar-se em todo o tempo a presença de Deus. Em Cantares você tem ali a simbologia do casamento de Cristo, que é Deus com a sua noiva, que é a igreja. Você tem ali essa simbologia toda, O livro de Esther conta a história da rainha Esther, do Mardoqueu, e não fala o nome de Deus nenhuma vez. Eles jejuam, eles oram, eles clamam, mas não tem o nome de Deus. Falando em Deus, o nome de Deus nesse livro, nas suas diversas variações, ele aparece 8.000 vezes. Acho que esse livro é de Deus. 8.000 vezes. E o nome do diabo, 177 vezes, do começo ao fim. Tem pessoa que diz que não pode falar o nome do diabo, Aí troca, Fala o sujo, aquele, o coisa ruim, o capiroto. Mas a Bíblia cita 177 vezes. Você não tem que ter medo do diabo. Você tem que ter temor de Deus, andar na presença dele. E a Bíblia diz que o diabo está aqui, na sola dos seus pés, debaixo dos seus pés. 8.000 vezes o nome de Deus, 177 o nome do diabo. A Bíblia no Novo Testamento,
Primeiro versículo do Novo Testamento, Mateus 1:1. Você tem Jesus lá. Fala sobre genealogia de Jesus, então está o nome de Jesus. E no último versículo, Apocalipse 22:21, também está o nome de Jesus. Então, começo e o fim é Jesus, o alfa e o ômega, né? Você tem também Gênesis 1:1, começa com no princípio, e Apocalipse 22:21, amém. Né? Então a Bíblia vai do princípio até o amém, né? Então Deus é maravilhoso, né? Imagina, leia, eu gosto muito de histórias, eu gosto muito de conversar com pessoas mais experientes que eu, mais velhas, costumam ter histórias para contar da sua vida. Minha mãe nasceu em 1923, minha mãe de criação, ela faleceu com 84 anos, faz a conta aí que eu não lembro qual era o ano, e ela foi morar comigo no final da vida dela. E eu gostava de sentar no sofazinho lá no quartinho dela e ela contar as histórias da infância dela. Ela disse que uma vez teve um eclipse, né, que eles não imaginavam que era aquilo. Teve um eclipse total. Ela disse que os pássaros, os urubus, tudo voaram assim, de repente, tudo para o chão. Quando escureceu, foi aquele tumulto e todo mundo correndo que o mundo ia acabar. E aquela coisa assim, né? Ela contava essas histórias. Ela contava também que ela falava, Poço da Podrinha. O que é podrinha, mãe? Potrinha, né? A fêmea filhote do cavalo da égua, né? Ela disse que uma podrinha caiu lá naquele poço e aí morreu afogada, tadinha da podrinha. E aí eles iam nadar no Poço da Podrinha, né? Então são coisinhas assim, né? Detalhes interessantes, né? Ela falou que quando o primeiro avião passou em cima da fazenda dela, que ela morava em Abaeté, Minas Gerais, que as pessoas, da mesma forma como foi o eclipse, olharam aquele negócio de ferro voando, barulhento lá no céu, e saiu todo mundo correndo, achando que estava acabando o mundo, que estava vindo acho que não era ser de outro planeta não tinha negócio de ET nessa época, mas sei lá, os demônios, achavam que estava vindo alguma coisa. Mas são histórias bem interessantes, e a Bíblia, não só isso, mas ela é recheada de histórias, e nós precisamos lê-la prestando atenção nos detalhes das histórias, porque sempre há algum ensinamento. O ensinamento não está só na doutrina clara, mas nas histórias. Você encontra coisas para você reproduzir porque foram bênção, e coisas para você nunca fazer porque foram maldição. E também nos detalhes. Pensa, olha só, Gênesis 1, como é tremendo. A gente se lê rápido, você perde esses detalhes. Pensa, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí eu paro aqui, eu imagino essa fala de Deus. Imagina o tamanho disso. A gente vê olhando para o céu o tamanho do universo, Deus dizendo agora começa a haver luz, e aquela explosão de luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus tirando dele mesmo a sua essência e enviando como luz e criando todas as coisas através do seu grande poder. Aleluia. Aí você fica mais crente, você confia mais no poder dele, porque você vê nos detalhes como o nosso Deus é poderoso, é grandioso. Agora, por que eu deveria acreditar nesse livro? Porque ele não é só mais um livro. Falei agora mesmo sobre canonizar, o cânon. Cânon é de uma palavra grega, cânon mesmo, que significa régua, vara de medir ou regra. Então existe uma regra, sempre existiu uma regra para considerar um livro de inspiração divina ou um livro comum. No Antigo Testamento, já nos tempos de Jesus, já era considerado, o Antigo Testamento só existia ele, obviamente, que nós temos hoje, os 39 livros, que nessa época eram 24, eles tinham só uma divisão diferente. Primeiro e segundo Reis era um livro só, primeiro e segundo Crônicas era um livro só, primeiro e segundo Samuel era um livro só, Esdras e Neemias era um livro só, e os 12 profetas menores eram um livro só. Então, por isso que de 39 vai para 24, mas é exatamente o mesmo livro. E já era considerado canonizado esses 39 livros como sendo livros de inspiração divina.
livros que foram escritos por pessoas que não se falaram, que viveram em tempos e lugares diferentes, e não tinha publicação como hoje. Você não tinha acesso como você tem hoje. Então um livro era escrito nos pergaminhos, nos rolos, e quase ninguém tinha acesso. Basicamente eram os reis, os sacerdotes, um ou outro profeta que tinha acesso a isso. E eles escreveram a mesma mensagem, em séculos de diferença, de distância um do outro, sem que houvesse nenhum tipo de contato. Então você tem livros na Bíblia que certas partes não são de inspiração divina, está sendo contado uma história. Então você tem livros históricos, o livro de Reis, o livro de Crônicas, são histórias, estão contando as histórias dos reis de Israel. E ali você tem também a intervenção divina, você tem a ação miraculosa de Deus, você tem as palavras dos profetas. Essas partes, claro, são de inspiração divina, mas algumas coisas não são promessas. Por exemplo, um grande erro é considerar o livro de Provérbios como um livro de promessas. Ele não é um livro de promessas, ele é um livro de sabedoria. Entendeu? Sabedoria é diferente de promessa. Quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. E muitas profecias já se cumpriram, e isso faz também com que um livro seja canônico, canonizado, se ele tem autoridade profética. Ele escreveu o que ia acontecer, e aconteceu. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias hoje? Ezequiel capítulo 47 é um profeta do Antigo Testamento, e ele disse que o Mar Morto voltaria a ter vida. E os historiadores, os arqueólogos, pesquisadores, biólogos estão impressionados, porque no Mar Morto, vocês sabem que é o Mar Morto, né? Lá em Israel, 400 metros abaixo do nível do mar, é salgado, tem 10 vezes mais sal do que o mar normal, e nenhuma vida consegue sobreviver nele, de tão forte que é o sal. Nas bordas dele são pedras de sal, então não tem nem aquela graminha em volta, não tem nada, não tem aquelas alface do mar, como diz o Eduardo, as algas, não tem nada disso. Ele é morto, e no fundo do Mar Morto estão se abrindo crateras, e dessas crateras está saindo água doce. E o Mar Morto está voltando a ter vida. Fizeram já alguns estudos lá, e já tem micro-organismos já no fundo do Mar Morto. Não tinha. Então você vê, é um pequeno detalhe, mas é uma profecia sendo cumprida. Jesus nem se fala. As profecias a respeito de Jesus se cumpriram, todas elas no detalhe. No detalhe. Até algo tão simplório como, por exemplo, ele está na cruz e profetizou-se de que na cruz ele teria sede, pediria água e lhe dariam vinagre. E ele na cruz diz: tem sede, eles pegam e dão vinagre para ele. Poderia ser dado qualquer coisa, deram vinagre. Detalhes e mais detalhes que fizeram com que esses livros fossem considerados de inspiração divina. Jesus cita o Antigo Testamento várias e várias vezes. Eu quero ler contigo João 5,39. Que diz assim. Ele fala para os religiosos da época, ele diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então Jesus diz que as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento que vocês têm em mãos aí, religiosos da época, eles é que falam de mim. Então o próprio Jesus testifica do Antigo Testamento como sendo verdadeiro e autêntico. Então é mais uma autenticação do Antigo Testamento. Nós temos também Mateus 5,18, quando Jesus fala a respeito das Escrituras também. Digo-lhes a verdade,
Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então Jesus diz: toda a lei se cumprirá, nada vai cair por terra, todo no detalhe. Então Jesus autentica, testifica o Antigo Testamento como sendo verdadeiro e autêntico para nós. Então você pode crer que você tem na sua mão aí um livro do Antigo, falando apenas do Antigo Testamento agora, um livro autêntico, que não foi modificado. A gente ainda pode pensar que há algum tipo de manipulação nisso. E eu sou uma pessoa bastante racional. Eu gosto muito de entender as coisas. Eu não simplesmente aceito só porque me falaram. Por muito tempo fui até muito chato. Fui aquele que duvidava de tudo, mesmo dentro da igreja. Mas de certa forma isso é bom. É bom, porque os bereanos, né? Nossa célula dos jovens se chama bereanos. Os bereanos foram louvados porque eles não ouviam apenas e já saíam fazendo. Eles iam conferir se aquilo que os apóstolos diziam realmente constava no Antigo Testamento, que é o que eles tinham em mãos. Então eu sou uma pessoa muito racional e eu gosto muito de entender os detalhes. Historicamente falando, não há nenhuma dúvida de que tanto o Antigo como o Novo Testamento são a cópia daquilo que o escritor escreveu. Não há adulterações. Encontram-se centenas e centenas de evidências que eu levaria aqui pelo menos umas 4 semanas de aula, como nós fizemos na escola de teologia, o ano retrasado, sobre bibliologia, para passar para vocês essas evidências. Então tem muitas mesmo, evidências arqueológicas. Então a pessoa pode até ser descrente, ela não precisa acreditar nesse livro, mas ela não pode dizer que este livro não é original. Porque há essa dúvida em muitas pessoas. Será que não foi mudado? No decorrer dos anos as pessoas não escreveram conforme eles quiseram? Não, original. É o livro que mais tem originais de toda a humanidade. Existem 20.000 manuscritos originais desse livro, que não são exatamente aquele que o escritor escreveu. Vou te explicar por quê. O judeu, ele tem muito cuidado com o livro, para que a mensagem de forma alguma seja adulterada. Quando o livro começava a ficar velho, a se rasgar ou se perder a cor da letra ou qualquer coisa, eles já tinham sempre uma outra cópia, eles copiavam igualzinho, eles pegavam aqueles rolos, aqueles manuscritos e enterravam, para que se deteriorasse e ninguém ficasse com um livro parcial, cortado por pedaços, era sempre completo. Então eles passavam de geração em geração sempre com a cópia fidedigna. Eles tinham tanto cuidado que eles contavam as letras. Se desse diferença em uma letra, eles cancelavam aquele pergaminho todo, aquela folha toda e faziam de novo. E tinha sempre muitas verificações. Foi encontrado nas cavernas de Qumran, ali em volta do Mar Morto, os chamados manuscritos do Mar Morto, onde encontraram cópias de Isaías e de outros livros antigos também da Bíblia, perfeito estado dentro de potes de cerâmica. Tinha mais de 2.000 anos, se não me falha a memória, aquelas cópias, e são exatamente o Isaías que nós temos aqui na Bíblia. Então não tem como eu duvidar desse livro ser um livro autêntico, ponto. Todos que tentaram se converteram. Josh McDowell, um filósofo lá dos Estados Unidos, que dá aula em faculdade de filosofia, falou: eu vou provar que esse livro é falso. E ele é um arqueólogo, um estudioso também. Ele foi a fundo, se converteu e se tornou um defensor da Bíblia. Augusto Cury, todos sabem da história, falou que ia provar que Jesus não era verdadeiro, foi estudar o Novo Testamento, se converteu e entendeu que Jesus é o maior homem que existiu na história. Então quando a pessoa de coração estuda esse livro, ela se converte, porque esse livro é a palavra de Deus. No Novo Testamento houveram muitas
muitos livros hereges. Muita coisa foi escrita. Um povo que existe até hoje, os agnósticos e os gnósticos, tentaram de todo jeito adulterar a doutrina. Cerca de 80 evangelhos foram escritos. 4 foram considerados canônicos, porque não contradiziam a mensagem das escrituras da época. Usa-se no mínimo 5 validações para considerar um livro do Novo Testamento autêntico. Apostolicidade. Foi um apóstolo que escreveu aquele livro? Ou alguém que estava junto com o apóstolo? Por exemplo, Marcos. O Evangelho segundo Marcos, por muitos anos, ele foi meio questionado. Porque Marcos não andou com Jesus. Só que escritos da época, não da Bíblia, mas outros escritos, diziam que Marcos era o amanuense de Pedro. E tudo que Pedro falava, Marcos registrava. Então Marcos era o servo de Pedro, andava junto. Pedro, ele provavelmente não sabia escrever e ler, provavelmente. E Marcos escrevia, registrou. Então você vai ver no Evangelho de Marcos, algumas coisas não estão exatamente na ordem que aconteceram, porque Marcos foi pegando aquilo que Pedro ia falando, conforme Pedro ia lembrando e ia escrevendo, escreveu o Evangelho de Marcos. Então, primeira coisa que se faz este livro é apostólico. Segunda coisa, o conteúdo desse livro era lido nas igrejas da época, trazia edificação para as igrejas da época. Então também usa-se isso, esse livro era lido. Terceira coisa, a doutrina desse livro, ela de alguma maneira é contrária à doutrina do Antigo Testamento, que já estava consolidado, que foi citado por Jesus, que Jesus disse que era a verdade. Tem alguma coisa contrária? Se não tem, considerava-se também como inspiração divina, canônico. E quarto lugar, ele era usado e aceito pelos pais da igreja primitiva. A igreja começou com a morte e ressurreição de Jesus. Então houveram ali os primeiros ali que vieram após Jesus, os apóstolos e os discípulos dos apóstolos e os discípulos dos discípulos. Esses são os pais da igreja, primeira, segunda, terceira, quarta geração. Esses livros, eles eram usados pelos pais da igreja, porque a Bíblia fala em alguns textos, o apóstolo Paulo escreve assim: essa carta levem para ser lida em todas as igrejas aí da região. E eles levavam a carta e liam. Então esse livro era assim. Então você percebe que não é simplesmente alguém achou, esse livro é legal, vamos colocar ele na Bíblia. Não, passou por muito debate, por muita conversa, por muita oração, para ver se por fim, a quinta coisa, se ele era de inspiração divina. Eles buscavam ali, aqui é onde entra a única parte que é subjetiva de tudo isso, é a inspiração divina. E tem mais comprovações também, arqueológicas. Você tem a comprovação interna, a comprovação externa. Se dentro dele ele não se contradiz, se externamente, quando ele fala de um fato, por exemplo, Lucas também não andou com Jesus. O Evangelho segundo Lucas, mas ele era um médico e um historiador, e ele colocava detalhes de quem era o rei naquela época, qual era o procônsul, qual era não sei o que, em que lugar estava tal coisa, e a história comprova que aqueles nomes existiram naquela época. Então Lucas também, existe a comprovação também exterior daquilo que está escrito interiormente. Não há contradições historicamente falando. Então está meio chata essa parte, mas já melhora. Tá bom? Que eu gosto de informação. E como é o dia da Bíblia, vamos falar da Bíblia. Amém? Outra coisa, podem dizer assim: mas a Bíblia foi escrita séculos depois do fato acontecido. Isso já caiu por terra há pelo menos 40 anos. Comprova-se arqueologicamente, historicamente, que a Bíblia foi escrita de 50 a 75 anos no máximo, o Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus. Então você tem uma geração. Então eu sei muitas histórias da minha mãe de 1923, há quase 100 anos, que ela me contou em detalhes.
E eu posso reproduzir essas histórias para vocês dos mesmos detalhes que ela me passou. Então 50, 75 anos depois, é muito fácil que as pessoas passassem para a próxima geração e aquilo foi registrado. O Evangelho segundo João foi escrito pelo próprio João, que andou com Jesus, deitava no peito dele, andava colado com ele. Você tem o Apocalipse, que foi escrito também por João, que além de ter ido no céu, teve a revelação, andou com Jesus e ele mesmo escreveu. Isso é amplamente aceito por toda a comunidade científica, vamos dizer assim. Isso não há dúvidas. Então foi escrito na época, porque também há essa dúvida. Será que não está distorcida? A pessoa não se enganou? E estudos recentes mostram que Jesus, muito provavelmente, o ensino de Jesus era em forma poética. Quer ver? Vou dar um exemplo. Cadê? Lori. Ali, Lori. Quantas músicas você sabe de cor? Posso dizer que dá mais de 200? Mais, né? Mais de 200. Você tem de cor. Você tem dificuldade de expressar a letra dessas músicas? Você decorou, né? Tá fácil. Então, uma forma poética de passar uma mensagem é muito mais fácil de ser memorizada. E muito provavelmente Jesus usava o aramaico, era aramaico, isso é fato, mas um aramaico poético. Então as pessoas tinham muito mais facilidade de memorizar aquela mensagem, para que ainda que 10 anos depois, essas músicas que nós cantamos, que você conhecia todas elas? Conhecia? Mas lembrou, não lembrou? Você poderia errar uma palavrinha ou outra, mas se entender, lembrar todo o contexto da música, você não ia errar. Então não tem problema quanto a isso. Então Jesus passou a mensagem, mesmo que ela tenha sido escrita 50 anos depois, ela era passada de geração a geração, de pessoa a pessoa, porque Jesus também passou de uma forma mais fácil de aprender. E é claro, né, irmãos? Agora aqui entra a parte espiritual. O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Essa é a parte subjetiva, espiritual, que o cético, que o historiador, ele deixa de lado. Mas o cético, o historiador, concorda com tudo isso que eu falei aqui, porque foram eles que criaram isso, não fui eu. Eu apenas citei. Então, a Bíblia, ela é comprovada. Se você quiser se aprofundar mais na revelação bíblica, o Josh McDowell, que eu te falei, tem um livreto que chama Mais que um Carpinteiro. Eu indico para todo mundo ler esse livro. Mais que um carpinteiro, vai aumentar muito a sua fé nas Escrituras. Ele é pequenininho, fininho, né? Agora ele está com a capa maior, mas aumentou a letra. Mas ele era um livretinho assim, pequeno. Eu já li esse livro umas 10 vezes e todo mundo que tem dúvida, eu dou o livro para a pessoa. Aí eu vou e compro outro para mim. Teve uma época que parou de fabricar, eu fiquei desesperado. Aí não achava mais o livro, demorou alguns anos, aí eu comprei outro. Abre aí, Lucas 1. Vou fazer assim para vocês me ajudar. Leni, você abre Lucas 1, do 1 ao 4. Pastor Mer, 2 de Pedro 1,16. Pastor Mário, 1 de João 1,3. Deixa eu ver, pastora Sirlei, João 19:35. Aí nós vamos ler nessa ordem. Aí vocês só ouçam que nós vamos ler os 4 para a gente ganhar tempo. Lucas 1, do 1 ao 4. Bem alto. Muitos já se dedicaram a elaborar o relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início... Espera aí, Leni. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. De fato, não seguimos fábulas
engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha só, vai vendo aí os detalhes. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Então você vê, Lucas, ele apurou, ele conversou com as pessoas que andaram com Jesus, que viram os milagres, que viveram aquilo e descreveu. Você vê Pedro dizendo que não foram fábulas que ele ouviu. Não, ele viu, ele viveu, é algo que veio dele, né? Ele vivenciou. 1 de João fala que as minhas mãos tocaram, é isso? Quem que é aqui, aliás? 1 de João, as minhas mãos apalparam, como que é? Que era desde o princípio, o que ouvimos, o que Vimos. Isso. o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. Isso. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Isso. Então ele viu, ele apalpou, né? O que era, ele fala sobre Jesus, o que era desde o princípio, eu estive com ele, por isso eu proclamei, isso eu falei, né? E João 19:35, pastora Cirlei, só detalhe também é a mesma coisa. Viu e testificou. E o testemunho é verdadeiro. Então, essas pessoas que escreveram para nós, elas viveram aquilo que elas passaram. Amém. Agora, ainda assim, se a gente ficar com dúvida de que a mensagem bíblica não é autêntica, eu quero dar uma cartada final aqui para a gente realmente crer na palavra de Deus. Mas a Bíblia pode ser uma grande mentira. Esses homens acreditaram em uma grande mentira. Meu querido, estuda a história e veja como esses homens morreram. Qual foi o preço que eles pagaram por proclamar essa mensagem? Se eles estivessem mentindo, você acha mesmo que eles deixariam sua família inteira ser lançada na cova dos leões, na arena, no Coliseu, serem crucificados com alcatrão em todo o seu corpo, que causava coceiras terríveis, além da dor da crucificação, aquelas alergias terríveis, e não bastasse isso, colocavam fogo na cruz, iluminando todo o caminho em que eles saíam das festas do Coliseu romano. Eles não mentiriam. Pagar um preço tão alto por uma mentira, não foi. Então, por fim, se esses homens viveram uma mentira, por que eles pagariam um preço tão alto por uma mentira? Ser perseguido, humilhado, já não é bom. A gente já não gosta de ficar ruim na foto. A gente já não gosta de ser rejeitado pelos amigos. Agora imagina se isso eleva-se ao nível de crueldade, de tortura, porque os romanos, eles eram especialistas em tortura. Torturavam os seus prisioneiros para que ninguém se rebelasse contra o Império Romano. Então, seria uma loucura sustentar essa mentira, amém? Glória a Deus. Então, isso foi a parte técnica da Bíblia. Qual a mensagem que nós temos na palavra de Deus? 2 de Pedro 1:21, eu vou ler. Que diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, a Bíblia é uma mensagem da parte de Deus, e sim, escrita por homens, inspirados pelo Espírito Santo. Então não foi por fábulas, como o pastor Mer leu ali, e não foi através da vontade humana, mas sim através da vontade do Espírito Santo. Por que eu preciso, Deus se preocupou em registrar a doutrina da palavra de Deus?
As coisas mudam. Hoje nós estamos aqui no culto retrô, roupas mudam, cultura muda, a linguagem muda, as músicas mudam, até a geografia de um lugar muda, um terremoto muda tudo de lugar, tudo muda, mas a palavra de Deus não pode mudar, ela é a mesma, porque a mesma lei que serviu para Judas que traiu Jesus, tem que servir para mim e para você que vivemos 2000 anos depois. É a mesma, ela não pode ser alterada. E nós temos o defeito de nos conformarmos com as coisas e vão mudando. Esses dias eu vi um neurocientista, um estudo de neurocientista mostrando a questão da conformidade. E ali ele colocava 5 atores e uma pessoa de cobaia que ela não sabia o que ela estava fazendo. E ali ele colocava um teste para que aquelas pessoas falassem qual era a resposta certa. Era um teste simples. Aí para a cobaia ganhar confiança, os 5 respondiam certo e ela também. De novo, outro teste, respondiam certo e ela também. Na terceira, na quarta vez, os 5 respondiam errado. E ela olhava assim, não pode ser. Aí ela respondeu certo, foi contra eles. Aí de novo, os 5 responderam errado de novo. Ela fazia umas caretas, olhava assim e tal, respondeu também o certo, contrário a eles. Mas de novo eles fizeram, e aí eles começaram a responder errado de novo, e ela respondeu errado também. E de novo eles erraram, e ela respondeu errado também. Ela se conformou com o grupo. Então nós temos esse péssimo defeito de nos conformar. Você quer ser aceito. Então se a mensagem não está boa, adapta-se a mensagem para que as pessoas aceitem a mensagem. Por isso que a Bíblia ficou registrada. Ela não muda, para que as pessoas não modificassem. E você tem hoje seitas e heresias. São pessoas que adulteraram a Bíblia e criaram uma nova religião. Evangelhos segundo Allan Kardec. Pegou os evangelhos, modificou, tirou, colocou outra religião. Mormons pegaram a Bíblia, fizeram outra Bíblia, outro evangelho de Jesus Cristo, que chama o livro de Mórmon. Você tem os testemunhos de Jeová, mais de 200 modificações no texto original. E assim por diante, são seitas heresias, por isso que elas são consideradas heresias. E mesmo aqueles que hoje usam a Bíblia sem adulteração, a mesma que nós temos, mas pregam uma mensagem diferente, eles são considerados hereges. Porque o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:8, se alguém pregar outro evangelho diferente do que nós temos pregado, que seja considerado maldito, não aceite. Então mesmo que use a Bíblia, mas mude a mensagem da Bíblia, também não deve ser aceito. Então a conformidade é uma coisa muito ruim do ser humano. Então por isso a Bíblia deve ser lida e deve ser aceita como foi escrita, desde a sua origem. Qual é a mensagem que nós temos na Bíblia? 2 de Timóteo 3. Não é. Isso. 2 Timóteo 3,15. Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, porque desde criança você conhece as sagradas letras, está falando do Antigo Testamento, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele diz, se você pegar o Antigo Testamento e não aplicar a fé em Cristo, o Antigo Testamento não se cumpriu para você, já se cumpriu em Cristo. Então mediante a fé, as escrituras que você aprendeu, elas te tornam sábio. Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, fala comigo, ensino. Repreensão, fala, correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Então, a mensagem bíblica, ela contém esses elementos. Ela te traz ensino. Então, ela te mostra qual é a verdade dos fatos. O que realmente é verdadeiro, é autêntico. Porque enganoso é o coração do homem. Então, a gente pensa que sabe. A gente pensa que está fazendo a coisa certa. Mas quando você olha para a Bíblia como um espelho, como algo que te faz enxergar, você entende que você está no caminho errado. Então ela te ensina a verdade. Ela é uma palavra de repreensão. Então a Bíblia ela também condena o erro. Então aquilo que está escrito na palavra que não é para fazer, não é para fazer. Ela traz uma repreensão. Ela traz correção. Então qual é a punição para tal e tal problema, tal e tal erro? Então na palavra você encontra a correção das faltas. De que maneira? Lembra que eu falei que Provérbios é um livro de sabedoria? Então a Bíblia fala lá: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Provérbios fala: não retire a vara da sua criança, porque senão ele vai envergonhar a sua mãe quando crescer. Então ele te dá sabedoria, ele te ensina como corrigir as faltas, te ensina como caminhar corretamente. E também instrução na justiça. Então, além de te ensinar a verdade, ele te ensina a maneira certa de viver. Como você deve proceder, como deve ser o seu porte, como você deve se comportar na sociedade que você vive. Amém, querido? Para que tudo isso? Para nós sermos aptos e preparados para toda boa obra. Então a palavra de Deus tem todas essas instruções para você viver aqui na terra preparado para toda boa obra. E claro, no final você recebe a salvação eterna pela graça. Não porque você foi bonzinho, porque você conseguiu cumprir tudo, porque você não vai conseguir. E a própria Bíblia mostra isso. Então, pelo favor de Deus, nós vamos chegar até a eternidade. E mais um texto, um pouco grande, Romanos 15, que fala sobre as Escrituras. Diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, tudo que foi escrito no passado foi para nos ensinar, para te dar firmeza, para você olhar para a situação e falar: não, eu vou ficar firme, eu vou continuar, porque no passado também aconteceu isso. No passado eles sofreram até mais do que eu e foram firmes até o fim e receberam a sua vitória, receberam o seu galardão. Então a Bíblia, as Escrituras, elas existem para manter a nossa esperança, como diz aqui no versículo 4. Todo o capítulo é maravilhoso. Você vê, versículo 8: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, os que viviam a lei, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Você vê que a obra que Jesus veio fazer foi para concluir, consolidar aquilo que havia sido profetizado, prometido aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, seus filhos e a sua descendência. E a base de tudo, a base de toda interpretação bíblica. Olha para o irmão do seu lado e fala essa palavra que eu vou falar para você. Olha para o seu irmão. Fala assim: a base de toda interpretação bíblica é o amor. Essa é a base. Se não tiver amor, você pode ser um grande teólogo, um profundo conhecedor, mas sem amor, esquece. Amém?
a mensagem não atingiu o objetivo. E Jesus diz que ele se tornou servo por amor à verdade de Deus. Amém? E aí, se você lê em casa, Coríntios 15 inteiro, até o 13 pelo menos, você vai ver aqui que os gentios, que somos nós, fomos alcançados por esse amor. Foi escrito, do versículo 9, fala assim, no final aqui: por isso eu te louvarei, entre os gentios cantarei louvores ao teu nome. Eu estou aqui ainda, Romanos 15, falei errado. Romanos 15, do 1 ao 13. Então Davi escreve, lá em 2 Samuel 22:50, 900 anos antes de Cristo, dizendo que nós, gentios, louvaríamos ao Senhor. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Você tem aqui, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. Moisés fala isso em Deuteronômio 32:43, sabe quando? 1400 anos antes de Cristo. Os gentios foram incluídos aqui na salvação. Você tem o Salmo 117, não tem a data dele, mas eles cantavam na época da Páscoa, então é depois do Êxodo. Louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. Então o Senhor nos incluiu na salvação. E Isaías 11:10, aqui no versículo 12 fala: brotará a raiz de Jessé, ou seja, o filho descendente de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Você tem aqui 700 anos antes de Cristo. Então a Bíblia profetizou que nós, que não somos judeus, seríamos alcançados pela base da mensagem, que é o amor de Deus nos alcançou. Glória a Deus. Enfim, para concluir, então você entendeu um pouquinho sobre a Bíblia na parte histórica, arqueológica, estrutural. Falei um pouco da mensagem, qual mensagem que a Bíblia traz, de forma superficial, mas a base da interpretação é o amor, e tem sempre esses elementos: ensino, repreensão, correção, instrução, para te tornar apto para executar as obras do Senhor. E ela traz também, por fim, o juízo, porque tudo termina no juízo. João 12:46, é importante a gente ler, que diz assim, 12:46 ao 48, Jesus fala: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então você vê, Jesus traz a orientação aqui, que ele não veio julgar. Quem vai julgar são as palavras que ele pregou. E ele pregou aquilo que já estava declarado, profetizado a respeito dele em todo o Antigo Testamento. Então não pense que Jesus veio julgar. Ele mesmo declara: eu não vim julgar. Agora as palavras que eu declaro, essas os julgarão no último dia. Então, além da mensagem, a Bíblia fala a respeito do juízo. Jesus, ele se declara aqui como luz. Eu vim ao mundo como luz. Para quê? Para que a mensagem bíblica tire das trevas as pessoas. Porque a Bíblia mesmo diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a mensagem bíblica, ela tem esse propósito de nos tirar das trevas, trazer a luz. Jesus não julga quem não ouve, ele veio salvar. Ele mesmo disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu era um doente, você era um doente? E eu recebi a cura através de Jesus, a cura dos meus pecados, a salvação da minha alma. E a palavra pregada, essa julgará no juízo final. Lá em Apocalipse 20, mostra que um grande trono se estabelece, chama juízo do trono branco. Então nesse trono está sentado agora o juiz. E aqui você vê que a Bíblia não se contradiz, porque lá diz assim: abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida.
E todo aquele que o seu nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha, abriram-se os livros. Ali abre-se a Bíblia. Todos os livros da Bíblia serão abertos ali. E aqueles livros julgarão as pessoas. E a palavra final é: teu nome não está no livro da vida? Lago de fogo. Está no livro da vida? Salvação. Então a própria Bíblia mostra isso. Você vê lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Naquele trono vai se assentar aquele que é o começo e é o fim. É Jesus Cristo. Na sua aparência mais poderosa. A Bíblia mostra que ele tem cabelos brancos, como a neve, mostrando a experiência, a sabedoria que ele tinha. Os seus olhos como chamas de fogo. Imagina você olhar para uma pessoa que os olhos dela são fogo. Ele vai estar ali sentado. A Bíblia diz que da sua boca sai uma espada afiada de 2 cortes, de 2 gumes, que é a palavra de Deus, que sai da boca de Jesus. Ele está vestido com manto de sangue, salpicado de sangue, mostrando que ele é o Salvador. E assim por diante. Seus pés como latão reluzente, ali os pés dele brilhando. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a Bíblia mostra que ele vem com poder, com cetro de justiça para julgar. E ele julgará através da palavra pregada. Então, leia essa palavra, conheça essa palavra, dedique-se a essa palavra, conheça profundamente e fale dessa palavra para as pessoas. Valorize essa palavra. Os tempos modernos, nós valorizamos muitas coisas. Perdemos tempo com tantas coisas. E cada dia mais, o crente moderno tem se afastado dessa palavra. Tem estado seguindo os seus próprios caminhos, o seu próprio coração. E a Bíblia diz que o seu coração, o meu coração, ele te engana. Conheça a verdade absoluta, que é a palavra do Senhor. Amém? Eu vejo homens muito sábios nos dias de hoje, coachings, grandes empresários, homens muito sábios. E o que eu percebo algo em comum em muitos deles, Bill Gates é um deles, são pessoas que valorizam. Você sabia que o Bill Gates sabe o Sermão da Montanha de cor todinho, desde pequenininho? Eu falo de Bill Gates que eu sou da área de informática, né? Então eu conheço um pouco da história. Ele já doou, a última vez que eu vi era 69% ou 70% da fortuna dele já foi doada. Uma pessoa que não retém para si, mas doa. Alguém que preza esse livro. Não sei se ele é crente, se vai para o céu, mas uma coisa eu sei, ele está mostrando um bom fruto. E ele valoriza essa palavra. E muitos homens sábios, pregadores, homens de negócio, que valorizam. Porque ser pregador não significa que valoriza a palavra, viu? Pregador não quer dizer que valoriza. Pregadores que valorizam a palavra. Você vê uma mensagem que te toca, uma mensagem que te levanta, que te corrige, né? Mas que te levanta. Então, valorize essa palavra em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Jesus, que é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. E você tem Jesus aí na sua mão, através dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Amém?